siga se maca, vive. São várias histórias boas, várias lembranças, são lembranças boas, é isso que eu quero levar para daqui para frente, é isso que eu quero me lembrar dele, é só desse jeito, só todo tempo alegre, nunca vi Doegues triste, sempre me botando as pessoas para cima, em todo lugar onde a gente chegava, todo local, fazia amizade logo, aquela rapidez que ele tinha de fazer uma amizade, conhecer uma pessoa. Onde a gente chegava, ele conhecia um jogador de futebol, ele conhecia um integrante de tambor de crioulo, companheiro dele de tambor. E era assim que era a vida do Doegues. Trabalhar com o Doegues sempre foi divertido, sempre. Não tinha tempo ruim, hora nenhuma. Por mais que tivesse um defeito no palco, alguma coisa, ele sempre inventava alguma coisa. Vamos, meu preto, vamos levar assim mesmo e tal. Não esmurece, esse tipo de coisa assim sempre era Doegues. Esse era o Doegues, que a gente sempre teve negócio de palco, era assim, desse jeito. Nunca esmorecia nem nada. Podia fazer sol, chuva, não tinha tempo ruim com ele, não. E ele tinha umas coisas assim que quando a gente ia pagar o carnaval para ele não queria algumas cédulas. Por exemplo, se fosse R$500, ele não queria 5 cédulas de 100, ele queria 50 de 10, que era muito mais, aquelas coisas dele que só ele tinha com isso. E engraçado que quando a gente ia para viajar, na hora de almoçar, bora, Doegues, bora, a comida já está na mesa. Ele pegava os 3 pedaços de carne, botava debaixo do arroz e depois pegava mais outro pedaço e botava em cima para dizer que ele não tinha, que ele foi o que menos comeu. Essas coisas, essas brincadeiras, a gente brincava com ele, gozava com ele. E ele sempre rindo, alegre. Logo quando começou o Traíra de Óculos, eu observei que ele gostava de cantar mais música, mais 3 músicas que ele me trazia todo ano. Era Diga Que Valeu, Marina Rosa, Bigorrilho e Biribal, né? São essas músicas que ele trazia. Rapaz, esse respeito que a gente tinha um pelo outro foi depois de uma briga que a gente teve. Briga por besteira. Mas isso aí, essa briga serviu para fortalecer a nossa amizade. A gente já tinha uma amizade, mas não tão forte depois que a gente brigou. Depois que a gente brigou, ele vinha aqui em casa. Eu não ia muito na casa dele porque eu não tinha amizade com a família dele, assim. Mas a gente tinha um laço muito grande de amizade, de trocar ideias e tal. Ele nunca foi um cara assim de me ocupar muito também, não. Mas se ele me ocupasse, era na mesma hora. Sempre aqui, sempre teve de portas abertas para ele. Quando eu lembro de Doegues, eu fico muito feliz, porque Doegues era meu ídolo. Eu era fã. Então, quando eu entrei na banda Miragem, trabalhar com Doegues, né? E eu fui muito bem recebida por ele. Eu era muito tímida, eu dizia assim, minha pretinha, quando chegar em algum lugar, olha, não vai ficar com fome. E ele foi me ensinando muita coisa. Com Doegues eu aprendi a cantar com a mesma alegria para 10 pessoas ou para 1000 pessoas. Então ele foi um professor. Para mim é um ícone. Uma pessoa que eu admiro, que eu amo, e eu falava isso para ele. Toda vez que a gente se encontrava, a última vez que ele esteve aqui em casa, eu falei para ele, Doegues, você para mim é uma referência, eu sou tua fã. Você é exemplo. E ele é exemplo de pessoa, de profissional, de pai de família. Rapaz, sempre foi um cara companheiro, ele sempre deu muita força para as pessoas que estavam começando na época, entendeu? Um cara muito bom, um grande profissional, respeitador, muito tranquilo. Porque era um cara que a gente convivia, foi tanto na música como no ambiente de trabalho, durante 33 anos na prefeitura. É isso, foi uma perda muito lamentável, entendeu? E
Até agora ainda não consegui me acostumar com a falta dele. Essa lacuna que ele deixou. Não. Ele tinha um ponto positivo com ele que eu achava, assim, ele não guardava almoço para janta, ele era um cara muito positivo. Se ele tivesse que resolver qualquer coisa com você, ele falava na frente, ele não mandava recado, entendeu? E ele, onde tiver, vai estar olhando pela cultura, pela gente, com aquela alegria que sempre foi peculiar dele. Onde ele estiver, eu sei que ele está feliz. Porque o que ele deixou aqui na terra, são poucos os pinheirenses que vão deixar esse legado de cultura, essa diversidade dele, de cultura de bumba-boi, do carnaval, de tambor de crioula, dos gritos de oi, que beleza, que esse negócio aí, se tornou até uma coisa peculiar no dia a dia através das figurinhas que a gente usa no WhatsApp. Doeg era sinônimo de alegria, sinônimo de alegria. Com aquela reverência dele, com aquele jeito de ser, a forma de tratar as pessoas sempre alegre, com os dizeres dele. Oi, que beleza, rapaziada. Nos palcos, nos grandes eventos, nos botiquins, nas bodegas, nos bares. Então, por onde ele passava, ele demonstrava esse carinho e as pessoas retribuíam. Tinha essa admiração por ele, esse jeito dele simpático de ser. E a feira, por onde ele passava. Quando ele estava no trabalho, fazendo levantamento para a prefeitura, que ele trabalhava na pasta de tributos, de medição de terreno, enfim, ia na Bobalina, na Vila Zé Genésio. Por onde ele passava, as pessoas ali abraçavam, admiravam, crianças, jovens, adultos e velhotes. Então, Doeg era esse sinônimo de alegria. Dá até vontade de chorar porque, para mim, ele está vivo. Todos os lugares que convidavam o Doeglis para fazer alguma apresentação, Doeglis ia. Seja para ajudar alguém, em escolas, ele ia. Ele era amado por todo mundo. Doeglis, ele tratava todo mundo bem, com igualdade. E isso não tem preço. A simplicidade, a humildade que ele tinha. É um ícone, um ícone. Eu nunca imaginei assim, porque eu sempre tive Doeg como uma pessoa muito forte. Muito forte. Eu até pensei assim, eu digo, porra, Doeg é um negão tal, forte e tal, de boa saúde, saúde de ferro. Sempre tinha o Dominguinho, né, que ele chamava que era Dominguinho, que era toda segunda-feira ele bebia o grog dele e tal, mas nunca... Eu nem acreditei, cara. Nem acreditei. Só acreditei porque Dinália, a filha dele, me disse. Mas outras pessoas me dizendo assim, eu não cheguei a acreditar. Eu custei a acreditar demais. Eu imaginava que ele ia sair dessa. Alguns áudios que eu ouvi do irmão dele. Mas eu sempre imaginei, digo, rapaz, ele vai superar, vai conseguir. Mas, infelizmente, não deu. E é uma lacuna que jamais vai ser preenchida, entendeu? Doeg, ele tinha outro ponto bom também, muito bom. Ele além de ser um grande pai, era um grande avô. Ele se preocupava muito com a família dele. Em primeiro lugar, a família dele. Ele sempre colocava em primeiro lugar. Era realmente um cara... difícil a gente enumerar as qualidades dele, entendeu? Eu me orgulhava muito de Doeg. Quantas e quantas vezes eu não subia aos palcos aqui, nos carnavais, nos eventos aqui em Pinheiro, para abraçar, só para pegar ali, fazer uma mídiazinha com ele. Quantas e quantas vezes eu subi, eu me orgulhava, eu ficava feliz. Fazia questão de subir ao palco para me abraçar ele, para me estar ali, só para me dizer que eu era irmão de Doeg. E ele propiciando para as pessoas, nas praças, nas ruas, nas avenidas,
aquele momento de alegria, de amor, de paz. Então, Doeg era sinônimo de alegria. Era não, continua sendo. Vou descer o rio, eu vou pescar. No verão ele é campo, no inverno vira mar. Vou descer o rio, eu vou pescar. No verão ele é campo, no inverno vira mar. É uma fonte, nas suas águas podemos encontrar bagre, piá, baiá, cará. Nas margens lindas, Garça e Jaçanãs. É o manancial da Baía de Cumã. Oi, beleza. É isso, meu preto. Onde tiver, que Deus te proteja, te ilumine sempre e proteja principalmente teus familiares e teus amigos. Porque esses que vão precisar mais força ainda. É isso aí. Deus o tenha em bom lugar e perdoa os pecados dele. Vamos estar aqui rezando para que a alma dele tenha um sossego. Eu sempre falei que eu era fã, que eu amava ele. Eu ia dizer assim, ô meu pretinho, não faz isso. Não vai, fica com a gente, porque nós te amamos. Ele olhava e fazia com gesto, às vezes assim, e eu já sabia qual era a música que ele ia tocar, que ele ia cantar, aliás. E Dinhoca me olhava também, eu já sabia qual era a música que Doeg ia pedir, ele já sabia também. Isso era inevitável. Quando eu estava também, era muito gratificante quando eu estava em outra cidade, no São João, trabalhando no som. E eles chegavam, eles dois juntos. Eu gostava muito de ver eles chegaram no Bumba Boi, eles dois. Às vezes um estava em um boi, outro estava em outro boi, de outra cidade. Mas eles chegaram a tocar junto de boi também. E eu gostava muito de ver aquilo ali, né? Era muito gratificante para mim. Saber que eles estavam, até no São João, no Carnaval, todo tempo a gente estava junto. Eu nunca fui visitar ele, nem quando ele estava na sua residência, na sua casa, e quando ele for para o macro regional. Por quê? Eu não queria vê-lo, porque eu não queria assumir um compromisso, uma responsabilidade. Tipo, ele dizia assim para mim, ele tendo a certeza e da gravidade da doença, o que a doença estava causando para milhares de pessoas no Brasil, principalmente aqui em Pinheiro. De repente eu estava visitando e ele dizia, olha meu irmão, faz isso, 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 isso. Eu não queria carregar isso pro resto da minha vida, essa responsabilidade. Então foi um dos motivos que fez com que eu não olhasse. Mas se eu fosse ver, talvez eu teria coragem de dizer para meu irmão Doeg, sim. Eu não sei se eu teria. Porque era muito difícil, de repente eu estava vendo meu irmão lá naquela situação. Mas talvez eu dizia, meu irmão, vai com Deus. E a gente se reunia para bater papo, para ele cantar com tambor, com balde, tudo improvisado, mas com aquela alegria para cima. Esse vazio, que por um lado se torna até uma deficiência para a gente, mas por outro lado a gente vê uma alegria desse legado que ele deixou aqui para a música, para a cultura principalmente. O cantador canta boi, o ho, 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 ho. Vaqueiro tanja boiada, o ho, 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 ho. É Bumba Boi de Pinheiro, cultura radiante da minha baixada. O cantador canta boi, o ho, 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 ho. Vaqueiro tanja boiada, o ho. É Bumba Boi de Pinheiro, cultura radiante da minha baixada. Brilha a lua no céu, de noite linda, abençoada. Salve o Deus Criador, salve o canto da toada. Brilha a lua no céu, de noite linda, abençoada. Salve o Deus Criador, salve o canto da toada. Isso é de Abrão Cardoso, rapaziada. Que beleza! Oi! Au, au! O urubu levou a chave.